Mateus 9, 27 a 31. Então eu farei a leitura aqui, irmãos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faze-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Irmãos, Jesus, ele está, o texto diz, em certo momento da narrativa de Mateus, saindo da casa de Jairo. Nós vimos o milagre aqui da cura ou da ressurreição da filha de Jairo. Olha aí, só olhar para acima do nosso texto que nós lemos, o 23 e 26, aí os versículos. Está vendo esse trecho? Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, o povo em alvoroço, retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão. Lembra-se que no outro sinótico diz: Talita cumi, menina, levante. E ela se levantou. Então veja, Jesus acabara de ressuscitar a filha de Jairo, que era um chefe da sinagoga em Cafarnaum. Então o local que Cristo está é a cidade de Cafarnaum, ok? É onde nós encontramos Jesus aqui, tá? E ele acabara de estar na casa desse chefe da sinagoga de Cafarnaum, ressuscitando a sua filha que estava morta, ok? E aí também diz que a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Semelhantemente a como nós vimos a cura dos 2 cegos também, a fama de Jesus por conta desse milagre também vai correr à terra, certo? Bom, irmãos, é possível imaginar neste momento em que Jesus irá curar os cegos, no texto que lemos, que uma multidão estava seguindo a Cristo. Nós podemos imaginar, certo? Por quê? Porque ele acabara de ressuscitar a menina que estava morta. E nós lembramos, como nós vimos esse texto, nós lembramos que Jesus, ao chegar na casa de Jairo, havia uma multidão chorando a morte da menina, ok? E a menina então se levanta, imagina o alvoroço que isso, né, provocou. É bem possível que Jesus, no momento em que ele deixa a casa de Jairo e vai para a casa onde estava hospedado, como nós encontramos aí no versículo 28, olha aí. Tendo ele entrado em casa, tá vendo? Então ele saiu da casa de Jairo e foi para casa. Irmãos, é bem possível que esta casa aqui não fosse, como nós veremos à frente, não fosse a casa do próprio Jesus, mas uma casa em que ele estava hospedado. Alguns acham que era a casa de Pedro, o apóstolo, outros acham que era a casa de Mateus. Tá? Então, há essas 2 possibilidades no texto. Tá? Ou a casa de Pedro ou a casa de Mateus, mas era uma casa em que Jesus estava hospedado. Então, deu para perceber então aí o movimento? Jesus sai da casa de Jairo, depois de ressuscitar a filha dele, e vai para uma casa onde ele estava hospedado. E é possível que uma multidão seguisse por conta da ressurreição da menina, certo? Do milagre que Jesus operou. Irmãos, nós vemos aqui 2 cegos que estão seguindo Jesus, olha aí. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando. Irmãos, era bem comum, os cegos no Oriente Médio eram bem comum. Haviam muitos cegos no Oriente Médio. Não só a Bíblia fala de Jesus curando vários cegos, como a literatura da época diz que haviam muitas pessoas cegas. Ok? A cegueira é uma coisa muito comum. A gente vai entender também o porquê. Mas eu só quero lembrar aqui que Jesus ele curava muitos cegos. Olha o que diz
Mateus, em outro capítulo, diz assim: quando João, o João Batista, que estava preso, ouviu no cárcere falar das obras de Cristo que ele estava fazendo, mandou por seus discípulos perguntar a Cristo: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Vocês se lembram que João Batista foi preso, lembram-se? Depois ele foi decapitado. Mas antes de ser decapitado, ele mandou emissários perguntarem a Jesus: és tu mesmo a quem eu anunciava? És tu o Messias? O Filho de Deus, do Altíssimo, a quem esperávamos? Aí a resposta de Jesus, no texto de Mateus, é a seguinte: respondendo-lhe, Jesus disse: ide, anunciai a João, voltem a João e digam o que vocês estão ouvindo e vendo. Aí Jesus começa a descrever o que está acontecendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são... Aí continua. Mateus 11, 2 a 6. Então veja, os cegos vêm. Então Jesus não curou apenas esses 2 cegos. Jesus curou muitos cegos. Nos sinóticos tem a cura, por exemplo, do cego de Jericó. É um outro cego. Aqui nós temos um texto em particular de Mateus. A cura de 2 homens cegos, de uma vez só. Essa dupla de cegos foram curados por Jesus. Então, era comum haverem cegos naquela época e Jesus curou a muitos. Ok? O texto aqui, então, nos apresenta esses 2 homens cegos que seguiam Jesus. É interessante que, se nós pensarmos hoje na cegueira, no nosso mundo, na nossa realidade, no nosso contexto hoje, nós sabemos que há muitas coisas que facilitam a vida daqueles que não possuem visão ou que possuem visão parcial. Hoje há programas, aplicativos que facilitam a vida dos cegos. Há aplicativos, por exemplo, programas no próprio celular que pegam textos e fazem com que eles se transformem em áudio para que os cegos possam ouvir. Fora o braille, você tem a linguagem braille dos cegos, e eu estava lendo também essa semana, numa pesquisa que fiz rápida, que existem até óculos inteligentes para pessoas que têm a visão prejudicada parcialmente, que ajuda a reconhecer face de pessoas. Então a cegueira hoje, ela, por conta da tecnologia, do avanço da inteligência do homem, da ciência, é ainda um mal, obviamente, mas tem seus benefícios hoje, os cegos, de poderem não serem tão limitados quanto eram na época de Jesus. Na época de Jesus não existiam essas coisas. Então, os cegos eram pessoas, meus irmãos, que, por perderem a visão, estavam inevitavelmente destinados à pobreza, não podiam fazer nada, porque não viam, e na dependência exclusiva de parentes, caso possuíssem. Porque se um cego não possuísse parentes, ele estava à mercê, estava sozinho. Então era um drama muito maior do que é hoje. Hoje ainda é um drama, alguém perder a visão, mas há hoje, como nós falamos, tecnologia, avanço da ciência, e isso minimiza esse mal. Mas naquela época era o fim, uma pessoa se tornar cega. Em algumas partes do mundo, a cegueira ainda hoje, claro que menos, mas ainda hoje, é devido à falta de alguns cuidados, Por exemplo, partículas de pó que se fixam na superfície dos olhos causam inflamação. E o tempo pode causar perda parcial ou total de visão se não for tratado esse problema de inflamação nos olhos por partículas de pó. A inflamação também dos glóbulos oculares, quando não se trata por um médico, pode causar também deficiência na visão, a inflamação dos glóbulos oculares. E também sabemos que a exposição exagerada ao calor intenso e à brilhante luz solar pode também, eventualmente, levar a cegueira. Então, algumas causas que, obviamente, até hoje em dia, podem fazer com que o homem fique cego ou parcial ou totalmente. A Bíblia, ela fala muito sobre a cegueira, não só desses 2 homens aqui, mas se nós lembrarmos em alguns textos da Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, nós veremos que a Bíblia nos relata histórias que continham pessoas cegas ou que
a cegueira foi colocada sobre eles, foi imposta, né? O que eu quero dizer com isso eu vou explicar. Mas, por exemplo, Isaac, você lembra de Isaac que na velhice foi prejudicado, lembram-se? Que ele já estava velho e não conseguia enxergar bem, aí daí o engano de Jacó e Esaú, que Rebeca ajudou a enganar o marido, mas porque ele não via bem. Mas outro caso, e aí sim, de cegueira imposta, é de Sansão. Vocês se lembram quando os filisteus colocaram as mãos, Vitor e Thaís, em Sansão, vazaram-lhe os olhos, Marcelo, então ele ficou cego. Era muito comum naquela época, povos conquistados, dependendo do povo que conquistava, né, a maldade do povo, vazar os olhos, era muito comum que isso acontecesse, deixar a pessoa cega. Né? O apóstolo Paulo tinha um problema. É bem provável, segundo os estudiosos, que o apóstolo Paulo tinha um problema de visão. Por quê? Porque lá, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele dá algumas dicas desse possível problema de visão. Ele, num certo momento, na carta aos Gálatas, Paulo escreve assim: vede que eu vos escrevo em letras garrafais. Então, alguns acham que Paulo tinha que escrever com letras grandes para poder reconhecer que você estava escrevendo bem. E um momento lá em Gálatas, eu até coloquei aqui, Gálatas 4:15, Paulo diz assim: eu sei que vocês me amam tanto, diz ele aos Gálatas, que se possível fosse, vocês me dariam os próprios olhos. Estranho, né? Que amor é esse? Que dá os olhos, né? A ideia ali é que Paulo possivelmente tinha um problema de visão, e a ideia de que os Gálatas estavam tão dispostos com o seu amor a ajudá-lo, que se possível fosse, eles arrancariam os olhos deles e dariam a Paulo. Por conta, talvez, bem provável, do problema de visão de Paulo. Paulo também se vale de muitos amanuenses, né? Companheiros que escrevem para ele. Ele sempre, em algumas cartas, ele cita. Outras ele escreveu de punho próprio, né? Tem uma carta que ele termina, Paulo de punho próprio, você escreveu. Mas algumas cartas ele se serve de um amanuense, alguém que está ali para escrever enquanto ele fala. Talvez isso por conta do problema de visão dele. Então veja, a cegueira ou a parcial ou total, ela não é incomum na Bíblia, certo? Como não é incomum também ao nosso redor, ok? Bom, esses cegos então nos são apresentados aqui, e eles estão seguindo Jesus, e o texto diz que eles vão clamando atrás de Jesus. Então, e a gente pode imaginar que no meio de uma multidão, né, que seguia Jesus. E o que eles clamavam? Eles clamavam: tem compaixão de nós. E olha só, filho de Davi. A Júlia e presbítero Evanildo e Lismar, é a primeira vez que, Samuel, Jesus é chamado de filho de Davi no livro ou no evangelho de Marcos. Melhor, de Mateus que nós estamos. No evangelho de Mateus. É a primeira vez que Jesus é chamado de filho de Davi. Então, duas coisas aqui importantes. Primeiro, é que filho de Davi, irmãos, é, sem dúvida nenhuma, um título messiânico, certo? Porque a Davi, ao rei Davi, foi prometido um descendente que o reino dele não passaria. Um filho de Davi governaria para sempre. Daí o Messias, o ungido, aquele eterno. Os judeus esperavam o Messias, o ungido, esse grande filho de Davi. Não só mais um dos filhos de Davi, mas esse em especial. Esse a quem Deus disse que o trono não passaria, certo? O trono seria eterno e venceria todos os seus inimigos. É Cristo que vai cumprir isso. Então, esse é um título messiânico, o filho de Davi. E nós não devemos ter dúvidas de que quando os cegos chamam Jesus de filho de Davi, é isso que eles têm em mente. Veja, eles não podiam ver, mas eles podiam ouvir. E é legal, né? Porque a fé vem pelo ouvir. Eles não viram milagre nenhum do Senhor Jesus Cristo, certo? Mas eles ouviram acerca de Jesus Cristo, o que ele estava fazendo, e disseram: ele é o Messias. Por que disseram isso, irmãos? Porque o Messias seria aquele que viria dar libertação e abrir os olhos dos cegos também. Lá em Isaías, no profeta, lá quando fala, um dos, né, porque tem mais capítulos que falam do Messias,
Mas um dos capítulos, Felipe, que fala do Messias, lá no livro do profeta Isaías, diz assim, ó. Então, quando vier o Messias, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, a língua dos mudos cantará. Ou seja, isso está em Isaías 35, 5, 6, que está descrevendo a vinda do Messias. E lá diz que quando o Messias vier, os cegos verão. Então veja, esses cegos estão ouvindo acerca do que Jesus está fazendo. E eles estão reconhecendo então que Jesus é o Messias prometido. Porque ele faz que surdos ouçam, que mudos falem, que coxos saltem, andem, paralíticos andem. Então, ele é o Messias, então ele pode fazer os cegos verem. Porque Isaías falou que o Messias abrirá os olhos dos cegos. Que legal. Eles foram então com esta fé de ouvir, não de ver, mas de ouvir, atrás do Messias. E é interessante que eles rogam ao Messias, ao filho de Davi, para que ele tenha compaixão deles. E é outra coisa que é anunciado no livro dos Salmos, é que o Messias terá compaixão. Olha só o que diz o Salmo 72. Porque o Senhor, o Messias, acolhe ao necessitado, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem misericórdia do fraco e do necessitado, e compaixão da alma dos indigentes. Salmo 72, 12 e 13. Ele tem compaixão, ele tem misericórdia. O Messias foi dito que seria alguém misericordioso e compassivo. Aí os cegos falam, tem compaixão. Porque o Messias, fora dito dele que ele seria compassivo. Então veja, a fé desses cegos está baseada toda nas Escrituras. E é por isso que eles não erraram quando foram a Jesus. Porque eles ouviram acerca da Escritura e ouviram acerca de Jesus e juntaram as coisas pela fé. E agora lá estão eles, diante de Cristo, clamando. Agora o Senhor Jesus não dá ouvido a eles, né? No primeiro momento. Olha aí o texto. Tendo ele entrado em casa, então, ou seja, eles vieram, seguiram-no, olha aí, versículo 27, partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos. A ideia aqui do verbo é que eles seguiram por um tempo clamando, e Jesus não, Lucinete querida e o Ellerson, não se deu a eles, num primeiro momento. Então eles clamaram, Alana. E o Senhor Jesus Cristo, entre aspas, a gente vai entender por quê, fingiu não ouvir. Só quando ele entrou na casa, é que então ele perguntou aos cegos. Vocês creem que eu posso? Aí a gente vai ver isso aí. Mas, no primeiro momento, ele não fez assim. Eu falei, irmãos, que talvez Jesus estivesse na casa de Mateus, lembra? De onde que eu tiro isso? De onde tiramos isso daqui do texto? É que ainda no capítulo 9, eu queria voltar com vocês ao versículo de número 9, 9. Olha só, o contexto, tá? A gente entende que possivelmente, embora o texto que nós temos não diz isso, mas a gente pode entender pelo contexto, a princípio. Olha o 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Então é a vocação de Mateus, certo? O publicano, o cobrador de impostos, Bárbara e Rebeca. E aí olha agora o versículo 10. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos, comeram junto com ele ali. Então veja, é possível que esta casa, esta mesa aí da casa a qual Jesus está no versículo 10, é a de Mateus no versículo 9. Por quê? Porque a casa está cheia de que tipo de pessoas? Pecadores e publicanos, que eram os companheiros de Mateus. Ok? Então é provável que a casa, Bruno e Vanessa e Cida querida, que Jesus estava quando entrou, quando os cegos o acompanharam para dentro, é a casa de Mateus. Tá? Porque ali ele estava comendo e sendo hospedado. Legal? E aí então veja, até Jesus entrar na casa, ele não, como é que fala? Não se dá aos cegos. E por que irmãos, por que Jesus não se virou naquele mesmo momento que eles clamavam e os curou ali publicamente? Por quê? O texto não diz, mas a gente pode pensar em algumas coisas dentro do contexto dos evangelhos. Talvez Jesus tenha feito assim,
para arrefecer, para esfriar, digamos assim, as expectativas messiânicas, em um dia marcado por 2 milagres públicos. Olha só nesse dia, Jesus curou a mulher com fluxo de sangue, olha aí, versículos 19 a 22, ok? E depois ressuscita melhor a filha de Jairo, 23 e 26. Então já tem 2 milagres públicos aqui. Então, ou seja, o povo estava agitado com a possibilidade de Jesus ser o Messias. E vocês se lembram que os judeus esperavam o Messias militar. Naquele momento que Jesus está aqui, no início, ali início do primeiro século, a expectativa messiânica é muito alta. Os historiadores da época dizem que a expectativa messiânica dos judeus é muito alta. Eles estão esperando que o libertador venha e venha logo. E aí, quando Jesus aparece fazendo esses milagres, essa expectativa cresce. A animação toma conta do povo. E vocês se lembram que Jesus não queria que o seu reino fosse entendido de maneira errada. E era possível que isso acontecesse se Jesus desse ao povo o que ele queria, provasse as coisas, deixasse o povo ver quanto ele era poderoso. Ok? Você se lembra que Jesus não desejava que seu reino fosse mal entendido. Que tipo de rei que ele é? Como é que nós sabemos isso? Como é que nós lembramos do cuidado de Jesus com a ideia correta sobre o rei que ele é e o reino dele? Um Pilatos, lembram-se do domingo? Nós estamos vendo? Quando Pilatos pergunta, tu és rei? Ele diz, para isso eu vi o mundo, mas meu reino não é? E é legal, gente, é isso aí. Meu reino não é daqui. Então ele tinha um cuidado para dizer, meu reino não é o reino político-militar. Não é pela força, nem pela violência que ele vai ser. Mas os judeus esperavam a força e a violência. Os judeus esperavam o Messias político que destronasse Roma e os libertasse. Então daí Jesus tem um cuidado muito grande com seus milagres para não inflamar o povo mais ainda. Porque se ele fizesse isso, o povo poderia tomá-lo de assalto e proclamar o rei e tentar fazer uma revolta. E não era isso o reino de Cristo. Esse reino não é o de Cristo. O reino dele é do Espírito. É o reino do coração transformado e não da violência, não do levante. Então, essa era uma possibilidade. Por que Jesus não respondeu aos cegos publicamente, esperou entrar na casa para fazer ali? Ok? Porque na casa, ali, num ambiente mais guardado, resguardado, privativo, e ali ele poderia operar o milagre como ele fez. Outra questão também, que é um possível motivo de Jesus não ter curado logo os cegos, é que ele queria provar a fé daqueles 2 homens. Se era uma fé momentânea ou perseverante. Assim, muito gostoso ver isso na Bíblia, como Deus trabalha com o seu povo, trabalha em nós, não nos dando o que queremos, segundo a vontade dele, imediatamente, mas para aperfeiçoar, amadurecer a nossa fé. E obviamente Jesus não pratica um tipo de masoquismo, né? Ou seja, gostar de nos ver sofrendo e esperando. Mas a Bíblia diz que a perseverança fortalece a fé e faz que amadureçamos. Então a espera robustece o espírito. É só você pensar nas pessoas que não sabem esperar. Geralmente as pessoas imaturas não sabem esperar e metem os pés pelas mãos. Saber esperar é uma virtude. E o Senhor Jesus Cristo sabe como trabalhar conosco, mais do que ninguém, mais do que nós mesmos. Então ele aguardou o momento para ver se os cegos desistiriam logo, aquela fé deles era pueril, era superficial, e eles se cansariam, ou eles permaneceriam clamando. Lembra da parábola que Jesus contou da mulher que pedia ao juiz para atender a causa? Lembram-se que ela não foi embora até que... Aí Jesus diz, essa fé que deve ser achada. Essa fé é perseverante. Então não é diferente aqui. Então é possível que Jesus não tenha respondido aos cegos imediatamente por essas 2 razões. A primeira é porque Jesus não queria mais se expor publicamente por conta do levante que ele poderia provocar entre os judeus, com a questão messiânica. A segunda é que, como vimos agora, os cegos estavam sendo provados com relação à sua fé, se era uma fé perseverante ou uma fé momentânea. E ainda hoje nós somos provados assim, né?
Nós ligamos à igreja, frequentamos a igreja esperando que as coisas aconteçam, né? Muita gente vem à igreja e veja, irmãos, não tá errado, né? Nós esperamos algo de Deus como Ele prometeu, não há pecado nisso. Mas a questão, o pecado tem que ser agora, né? Tem que ser na minha hora. Eu creio que aí é o pecado. Então, muitas pessoas vão à igreja esperando que algo aconteça imediatamente, a coisa não acontece e a fé delas está sendo provada. Aí elas vão embora, porque não se submeteram ao tempo do Senhor, e mostra que a fé era pueril, a fé era superficial, não era a fé verdadeira. Né? Então, Deus nos prova enquanto estamos com o intuito de nos aperfeiçoar. Nunca de tripudiar ou zombar de nós. Jamais o Deus Santo faz isso. Mas a questão para que nós possamos nos firmar dele e amadurecer e fortalecer em nossa fé. Ok? Legal até aí? Tranquilos? Então vamos lá. Uma vez dentro da casa, então, agora Jesus se dirige a eles. Eles perseveraram, eles continuaram clamando, entraram na casa, né? Você vê uma certa ousadia aqui, né? Eles entraram na casa e Jesus permitiu, a porta estava aberta. Jesus não lança fora ninguém que vai a ele. E jamais lançará aquele que confessa e se aproxima dele. Jamais lançará fora. Então a casa estava aberta e Jesus os recebeu. E aí veja o versículo 28. Tendo ele entrado em casa, Jesus, né? Aproximando-se os cegos, ou aproximaram-se, melhor dizendo, os cegos, e Jesus lhes perguntou, essa pergunta é maravilhosa. Credes que eu posso fazer isso? Fazer o quê? Tem misericórdia deles, lembra? Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Vocês creem que eu posso ter misericórdia de vocês? Vocês creem que eu tenho poder para fazê-los ver vocês cegos? E essa pergunta, ela tem duas coisas importantes. Ela nos leva a duas coisas importantes, Isaac. A primeira é a seguinte. Eu falei, né? Essa pergunta está provando a fé. Vocês ainda creem? Depois de vocês passarem clamando o tempo todo e eu não lhes responder, vocês ainda creem que eu posso fazer isso? Legal, né? Porque essa é a fé verdadeira. A fé que crê em Jesus Cristo e sabe que se ele não agiu ainda, não é porque ele não tem poder. É porque ainda não é chegada a hora. Legal, né? Essa é a fé verdadeira. A fé que nunca duvida do poder de Cristo. Mas sabe que esse poder está submetido a um plano. Eu me lembro uma vez que um pastor disse, eu nunca esqueci isso. Um pastor disse que poder sem controle, sem plano, é perigoso. Imagine a rede elétrica aqui do nosso bairro, nossa cidade. Aqui tem muito poder. Imagina se não tivesse uma estrutura, se não tivesse um plano. Que desespero seria, já pensou? É preciso, o poder precisa ser controlado, precisa ter uma estrutura, um plano para o poder. O poder não pode ser feito sem uma ordem, sem um plano, um motivo, um objetivo. A ideia é essa, Jesus tem poder, mas ele quer fazer isso? Lembra quando Herodes disse a Jesus, ao seu Jesus, faz um milagre? Aí Jesus diz, uma geração adúltera e pervertida ou perversa pede um sinal, mas nenhum sinal será dado. Ele não tinha poder, meus irmãos. Ele passou a vida fazendo sinais e prodígios, seu ministério, melhor dizendo. Ele tem todo o poder, mas ele diz, não será dado. Eu não quero. Será dado um sinal a vocês, o de Jonas. Vão à Bíblia e leiam lá. Mas nenhuma milagre será feito aqui. Então o Senhor Jesus tem todo o poder, mas ele tem propósitos também. Ok? Então essa ideia que vocês creem que mesmo eu não tendo atendido vocês anteriormente, eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Nós cremos. Nós cremos que se o Senhor não nos atendeu nisso, é porque o Senhor tem um plano. Não porque lhe falta poder, mas porque o Senhor tem um plano. É isso mesmo, irmãos. Então, veja, vocês certamente, eu e vocês temos nossas orações, certo? E às vezes não são atendidas prontamente. Mas isso não quer dizer, primeiro, que Deus não se importe. Deus ama o seu povo e se importa com ele. E tem as suas necessidades diante dele e recolhe as lágrimas do seu povo no seu odre, no seu vaso. Ele se importa muitíssimo. E segundo, não quer dizer que ele também não tenha poder. Ele simplesmente está esperando para que a nossa fé amadureça, para que creiamos mais e provemos que tipo, que qualidade é a nossa fé. Então, a primeira coisa que ensina é isso. É que o Senhor Jesus Cristo pergunta a ele, vocês creem que eu posso fazer? Ou seja, independente de não ter feito ainda? Sim, cremos. A segunda coisa que aponta é que
A fé deles não era apenas dirigida a Deus, mas a pessoa de Jesus. Seu poder e autoridade. Perceba aqui, isso aqui é maravilhoso, Irineia. Perceba aqui no texto, Jesus não diz assim, olha, vocês creem, ele não pergunta assim, vocês creem que Deus pode fazer isso? Ele não pergunta assim, ele pergunta assim, ó, vocês creem que eu posso fazer isso? É outra maneira de dizer, ou de perguntar, vocês creem que eu sou o Filho de Deus? E todo o poder da divindade está em mim, porque eu sou Deus. Vocês creem que eu posso fazer isso? Irmãos, ninguém fala assim, se não for Deus. Nós falamos uns aos outros, irmão, você não crê que Deus pode fazer isso? Irmão, você não crê que o seu Jesus pode fazer isso? Mas alguém chegar e dizer, você não crê que eu possa fazer isso? Eu posso restaurar a visão aos cegos. Jesus aqui está perguntando se os cegos creem nele não apenas como o filho de Davi, o Messias, mas como o Filho de Deus. E é o que Deus faz, é o que Yahvé faz. Ele abre os olhos aos cegos. O Salmo 146, verso 8 diz assim, o Senhor abre os olhos aos cegos. Irmão, só o Senhor abre os olhos aos cegos. E quando Jesus perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? Ele está dizendo que ele é o Senhor. Porque o Salmo diz que o Senhor é que abre os olhos aos cegos. Então Jesus está dizendo, vocês creem que eu sou Deus? Lembra de Moisés? Quando Deus o encontrou na sarça e o enviou, deu ordens a ele para ir ao Egito, libertar seu povo. Lembra-se do que Moisés disse? Ó Senhor, envia outro, porque eu sou o quê? Pesado de língua, eu não sei falar, envia outro. E eu acho tão legal isso, né? Porque, no caso, Deus poderia dar língua fácil para Moisés, certo? Porque é o mesmo Deus que faz os surdos, ou melhor, os mudos falarem. Mas ele arranjou Arão. No texto ele diz assim, Arão será a sua boca. Acho tão legal. Porque às vezes, irmãos, Deus opera um milagre mesmo direto. Às vezes, ele usa meios para resolver a situação. Às vezes ele cura sem médico nenhum. Às vezes ele usa um médico. No caso de Moisés, ele falou assim, Arão será a sua boca. Ele vai contigo, teu irmão. Teu irmão fala bem. Ele vai com você. Legal, né? Em alguns casos, ele fez o mudo falar. E outros, ele providenciou alguém para ajudar. Porque Deus tem, ao seu dispor, todas as coisas. Ele tem poder, ele tem pessoas também. Legal? Mas lembra de Moisés? Moisés disse, envia outro, eu sou pesado de língua. Olha o que o Senhor Yahvé diz a Moisés. Texto lindo, né? Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? É maravilhoso, né? Senhor, eu não posso ir porque minha boca é pesada. Quem fez a boca? Quem é que fala? Aqueles que falam bem. Quem é que fez eles? Quem é que deu talento aos homens para falarem bem? Não sou eu, o Senhor. E ele diz assim, quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Êxodo 4:11. Quem é que faz o que vê e o cego? Não sou eu. Não sou eu, Senhor. Aí quando Jesus diz, vocês creem que eu posso fazer isso? Está falando de que ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque Deus é que faz o que vê. Maravilha. O Senhor é Deus, irmãos. E a nossa fé, a sua fé e a minha fé depende disso. Porque se Jesus não é Deus, nós estamos perdidos. Mas ele é Deus, graças a Deus. Responderam, sim, Senhor. Olha aí. É interessante que essa cura aqui do cego lembra, de certa forma, a cura do cego de nascença lá em João 9. Lembram-se lá? Que Jesus cura um cego de nascença no capítulo 9 de João. Não é o mesmo cego não, tá? Aqui são dois cegos, são outros cegos em Cafarnaum, lá em Jerusalém que ele faz a cura do cego de nascença. E eu só sei que, lembram-se, mas aqui eles vão crer antes de serem curados. Lá, o cego de nascença crê depois de ser. Tanto que eu gosto muito do texto, é bonito, né? Lembra que o cego de nascença, lá em Jerusalém, foi expulso da sinagoga, lembra? Porque ele começou a discutir com os fariseus e os mestres da lei, dizendo,
defendendo Jesus. E aí eles expulsaram o cego, lembra? Aí olha só o texto. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Que é um título messiânico, um título divino. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto. Maravilha, né? O cara era aí cego. Jesus curou ele e diz: agora você o tem visto. E ele afirmou: creio, Senhor. E o adorou. João 9, 35, 38. Legal, né? Porque a esses cegos ele pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu sou Deus? É a mesma coisa que ele pergunta àquele ex-cego. Você crê no Filho do Homem? Filho do Homem é um título divino, irmão. Só olhar lá Daniel 7,14. Filho do Homem é o que recebe poder, governo, trono, cetro eterno. Seu governo não passará, seu domínio não terá fim. Ele é um poder divino. Filho do Homem é um título divino. Ok? E Jesus está falando: você crê no Filho do Homem? É a mesma coisa que você está falando para esses cegos aqui: vocês creem que eu posso fazer isso? Porque só Yahvé pode fazer. Vocês creem que eu sou Deus? E ele respondeu: sim, nós cremos. Irmãos, eles creram verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus. E não só isso, mas também, né, como vimos, o Messias de Davi. Irmãos, aqui nós retornamos a um dos motivos pelos quais Jesus esperou entrar na casa para curar os dois homens cegos. Eles fariam uma afirmação cristológica implícita. Lembram-se, Jesus não queria ser proclamado como Cristo para não fazer o povo ferver. Então você agora entende, eu e você entendemos porque ele esperou entrar dentro de casa, né? Porque os cegos falariam que ele é, de fato, o grande Filho de Deus, o grande Filho de Davi. Porque disseram que sim, nós cremos que tu podes fazer isto, né? Então a declaração é cristológica fortíssima. Irmãos, vamos fazer uma aplicação aqui sobre o que a gente tem visto até agora, embora a gente já fez algumas pontuais, mas, irmãos, é maravilhoso como a graça divina é mais forte que as circunstâncias, né? A vida piedosa não depende meramente de condições vantajosas aparentes. Aqueles homens não podiam ver, eram como párias na sociedade, e eles estão aqui diante de Jesus fazendo lindas confissões pela fé, né? Nós cremos, Filho de Davi, tem misericórdia de nós cremos que tu podes fazer essas coisas. Veja, eles eram cegos, eram pessoas que a sociedade rejeitava, e a graça não vê isso. A graça não vê isso. O Espírito Santo pode proporcionar fé e mantê-la ativa em exercício, sem dinheiro, sem educação formal, mas apenas utilizando-se de escassos meios de graça. Sem o Espírito Santo, um homem pode conhecer todos os mistérios e viver na plena influência do Espírito Santo, ou seja, conhecer tudo sobre o que é espiritual e ainda assim estar cego. Não é o que o próprio Jesus disse no contexto de João, quando, voltando ao cego de nascença, lá no capítulo 9, lembram-se que Jesus conversa com o cego o adora, aí aparecem os judeus, né? Aí eles começam a criticar Jesus, aí Jesus diz assim: eu vim ao mundo para aqueles que não veem, vejam, e os que pensam que veem, se tornem cegos. Então, irmãos, veja, há muitas pessoas na igreja que veem fisicamente, mas são cegos. Nunca veem a glória de Cristo, nunca veem a verdade da palavra, nunca se entregam a Cristo, mudam de vida. Essas pessoas estão cegas. E há muitos cegos físicos que têm crido no Evangelho. Nós temos no nosso hinário os hinos da Fanny Crosby. Né? A Fanny Crosby era uma cega. E tem lá muitos hinos que ela, mesmo cega, compôs ao Senhor. Então, cegos veem. E pessoas que veem não conseguem enxergar que Cristo é o Senhor. Então, meus irmãos, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Jesus usar da sua graça e converter os corações. E lembre-se, meu irmão querido, minha irmã, você pode ter um parente muito difícil em termos de conversão, mas nada é impossível à graça do Senhor Jesus Cristo. Viu? Nada é impossível. Agindo Deus, quem pode, como diz a Bíblia, impedir? Deus que faz os cegos verem, tem poder para fazer pessoas que são cegas espirituais verem a Jesus Cristo e adorarem e se converterem
Aí, ok? Vamos lá? Continuando. Olha o versículo de número 29. Então lhes tocou os olhos. É interessante que aqui não tem saliva misturada com pó para virar barro, né? Um lodo, não tem. Porque em alguns casos, Elidinai, nós vimos, Ana Japur, Jesus cuspindo, né? E passando nos olhos do cego, ou ele pegando saliva, misturando com a terra e fazendo um lodo para colocar nos olhos. Aqui ele toca. E é interessante, cada hora ele fala uma coisa, né? E justamente para mostrar que o poder não está numa técnica, mas nele. E a pessoa, se ele fizesse a mesma coisa sempre, aí todo mundo ia falar, aquilo não. Essa simpatia aqui, né? Eu ia falar, com certeza, tem uma simpatia aqui. Não! Cada hora ele faz uma coisa, por quê? Para mostrar que o poder não está naquilo que ele usa, mas nele. Então ele estocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. Faça-se-vos conforme a vossa fé. A ideia é a seguinte, não é que eles tinham uma fé grande. Até porque Jesus já disse, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão ao monte, lança-te ao mar, e ele fará. Não é o tamanho da fé, certo? É claro que quanto mais fé, mais robusta, mais madura, melhor, claro. Mas Jesus, ele não vai deixar de agraciar alguém porque tem pequena fé. Lembra de Pedro? Senhor, salva-me, quando estava afundando. O Senhor Jesus salvou e disse, homem de pequena fé. Mas salvou. Então, irmãos, aqui a ideia é a seguinte, todo aquele que tem fé será recompensado, ainda que seja pequeno. Lhes digo, quanto mais madura a sua fé, mais robusta, melhor. Menos medo, menos dúvida, mais certeza, mais coragem. Mas Jesus nunca deixará de socorrer alguém que tenha mesmo uma pequena fé. Esse é o ponto. A ideia aqui é, já que vocês demonstram fé, é que não estou falando de tamanho. Já que vocês demonstram fé, faça-se conforme a fé que vocês demonstram. Irmãos, o ponto é que a fé é aquele meio que se aproxima daquilo que Deus prometeu. A fé, irmãos, a fé, disse um teólogo, é a mão que se estica para alcançar os benefícios que Cristo traz, ok? Não é a fé que salva. Vamos lá, né, com calma. Não é a fé que salva, é Jesus Cristo e a sua obra. A fé é o meio que nos apoderamos de Jesus Cristo e sua obra. Deu para entender? Porque parece, às vezes pode ficar meio assustado quando a gente diz, não é a fé que salva. Porque a gente vê lá, o justo viverá por fé. Vós sois salvos não por obras, mas pela fé, certo? Mas a ideia é que a fé é o meio que Deus ordenou para a salvação. Sem fé não tem salvação. Só que não é exatamente a fé que salva, porque se fosse todo mundo que tivesse fé, era salvo. E não é. Tem pessoas que têm fé em Maria, fé em São Judas Tadeu, fé em Buda, o que seja, e não serão salvos. Então não é a fé que salva. É Jesus Cristo e a obra dele que salva. E a fé nele é o meio que nós temos de nos apoderarmos do que Cristo fez por nós. Ok? É o braço, a fé é o braço que se estende para alcançar aquele que nos salva. Essa é a ideia. Tá? Então, todo aquele que tem fé será abençoado. Ninguém pensa, irmãos, Carla querida, que pode se aproximar de Deus, já que diz assim, sem fé, porque se alguém se aproximar de Deus sem fé, não terá bênção. Olha o que Hebreus diz. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, e aí continua o texto, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus o faça por meio da fé. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Muitas pessoas vêm à igreja e saem como vieram, vazias. E aí ficam assim, mas isso aí não muda nada, tal. O problema não está em Cristo, longe disso, é todo poderoso. É poderoso para salvar, como diz a Bíblia. O problema está na falta de fé de quem vem. A pessoa não vem com fé verdadeira, com fé paciente, com fé perseverante, com fé na palavra. Ela crê em muitas coisas, mas em nada do que Deus falou. E essa pessoa sempre voltará faminta e vazia para casa.
ainda que venha na igreja muitas vezes, nada vai mudar se ela não tiver fé. Por isso Jesus diz: faça-se-vos conforme a vossa fé. Ok? Irmãos, versículo 30, caminhando aí para o fim. E abriram-se-lhes os olhos. Então, uma vez agora, né? Curados. E agora vem um texto muito interessante, né? Olha aí. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Acho que eles não. Vamos falar, eles não tinham só problema de visão, não, né? Também de ouvir. Porque eles fizeram justamente o contrário, né? Mas vamos chegar lá com calma. Irmãos, esse verbo, os advertiu severamente, esse termo, essa construção aqui gramatical no grego, é a mesma usada pelo evangelista João, aqui é Mateus, lá em João, quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro. Quando Jesus, a gente já passou por esse texto nas pregações aqui domingo de manhã. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, os judeus estão lá. Um grande número de judeus estão lá na casa de Marta e Maria. E são judeus incrédulos. E a Bíblia diz que quando Jesus chega no meio deles, o espírito dele se agita. O texto, a tradução em português é ele se comoveu. Mas a ideia é de angústia diante da incredulidade. É como se Jesus tivesse se sentindo mal diante de tanta incredulidade, de pessoas olhando para ele e duvidando dele. Aqui mesmo, a intensidade da ideia de advertir severamente é a mesma lá de Jesus se angustiar no espírito. Então aqui é uma advertência severa mesmo. Jesus não quer que aqueles homens falem dele, do que aconteceu com eles. Ok? Alguém poderia dizer, né? Mas isso é um pedido quase impossível, né? Porque aqueles homens serão vistos vendo. Eram cegos. Como é que não vão falar? Irmãos, esses homens deveriam dizer, olha, se alguém perguntasse, né? Mas como vocês passaram a ver? Eles deveriam dizer, não nos foi ordenado dizer. Ou nos foi proibido dizer. Aqueles homens tinham que obedecer. Mas vamos lá. Vamos chegar lá no final, vamos falar sobre isso. A primeira coisa aqui que a gente vê é o comprometimento do Senhor Jesus, caminhando aqui para o fim do estudo, com a vontade do Pai e não com a sua própria glória. Irmãos, Jesus, ele fazia milagres, tinha atos portentosos, poderosos. Eu creio que qualquer um de nós, se fosse o caso, né, colocássemos no caso de Jesus, no lugar dele, queríamos que as pessoas soubessem. Por menos coisas a gente já quer que as pessoas fiquem sabendo o que a gente faz. Imagina isso. Então espalhem, falem de mim e tal, não é? Mas Jesus não. Ele está preocupado com a vontade do seu Pai. E é da vontade do seu Pai que ele chegue àquela hora da cruz. Então, tudo que pode atrapalhar aquela hora, Jesus rejeita. E é justamente, por isso que ele fica falando, olha, não falem de mim, não falem que eu curei vocês, não. Porque ele não quer antecipar a hora. Porque, lembra, os judeus tinham inveja de Jesus. Quanto mais eles sabem o que Jesus está fazendo, mais inveja eles ficam e com mais vontade de matar ele, eles ficam. Então, Jesus não quer apressar isso. Ele quer que chegue a hora certa. Tanto que quando chega a hora certa, nós vimos isso em João, o sumo sacerdote vai perguntar assim, és tu o Cristo? Dize-nos. Aí ele diz, eu sou. Ah lá ele diz. Por quê? Porque chegou a hora. Mas antes disso, e é interessante aqui, né, soberania com responsabilidade humana, né? Porque Jesus sabia que o Pai tinha a hora, é chegada a hora. O pai tinha a hora, só que ele age responsavelmente segundo isso. Como não era chegada a hora ainda, ele evitava. Então, é a responsabilidade. Por exemplo, Deus me salvou para ser santo. Isso é soberania divina. Ele me salvou para ser santo. Agora a minha responsabilidade. Deixa eu fazer as coisas de santo. Vou ler a Bíblia, vou orar ao Senhor, vou na igreja, vou perdoar os irmãos. Soberania. Ele me elegeu para a vida, para me tornar santo como ele é. Então agora a responsabilidade. Uma vez que é assim, na soberania, agora eu vou fazer as coisas que um santo faz. Porque eu fui salvo para isso. Então, são duas verdades da Bíblia que andam paralelas. Deus tem um plano e eu devo agir segundo esse plano. E aqui você vê Jesus fazendo assim. Ele sabe que tem uma hora, e como a hora não chegou, ele age como se fosse que impedisse que essa hora chegasse antes da hora.
Então aqui, irmãos, Jesus está comprometido com a vontade do Pai dele, não com a própria glória. Assim nós devemos ser também. Nós devemos ser pessoas que estejam mais preocupadas em glorificar a Cristo do que a nós mesmos. Olha o que diz sobre aqueles que buscam a sua própria glória. Olha Provérbios. Eu achei esse provérbio tão bonito. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Provérbios 20, verso 6. E é interessante isso, né? É outra forma de falar o seguinte: quem muito fala de si mesmo, pouco faz. Não sei se vocês já perceberam isso. As pessoas que gostam mais de contar vantagens são as que menos fazem. Sabe por quê? Porque se você faz muito, você não vai precisar anunciar para ninguém. Por quê? Porque como você está fazendo muito sempre, alguém vai te ver. Mas se você não faz nada, você tem que inventar que faz. E aí você tem que falar que faz. Então, quem fala muito de si, não que seja sempre assim, mas ordinariamente, você não precisa esperar muito. Olha o que Provérbios 25 diz. Comer muito mel não é bom. Diz que outra maneira de falar o quê mesmo? Tudo demais enjoa. Não é isso? Tudo demais enjoa? Suco de milho? Alguém já provou suco de milho? Ou não? Foi no mesmo lugar que a gente comprou, hein? Suco de milho é uma delícia. Umas 2 vezes. Depois, não tem coisa assim? A gente come ou bebe e fala, nossa, que delícia! Nossa, tá descobrindo um negócio. Nossa, que... Aí daqui a um tempinho, nossa. Então, mel demais, provar mel demais, ou comer mel demais, não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Procurar a própria honra não é honra. A honra só é honra quando vem de fora. Quando a sua, é orgulho vão. Então, aquilo que você faz, não saiba nem a tua mão direita, ou a tua mão direita não conte a esquerda. Aquilo que você sabe, faz. Não fale, não fique falando para os outros, nem para si mesmo. Deixe que Deus te honre, certo? O Senhor Jesus Cristo tinha todo o direito de ser honrado, e ele mesmo pediu aos outros que não contassem muito das coisas que ele fazia, comprometido com a vontade do seu Pai, com aquela hora que chegaria. Quanto mais nós, né, que não somos perfeitos, obviamente. Então, fale pouco de si, muito dos outros, né? Elogie muito os outros, pouco a você mesmo. Critique muito a você mesmo, pouco os outros. É o segredo, ok? Lembra? Eu sempre falo essa frase, né, que eu ouvi de um teólogo. Quando você for falar bem de alguém, o seu nome seja o último da lista. Quando você for falar o mal de alguém, que o seu seja o primeiro. Legal? Vamos terminar. Jesus deu a ordem para aqueles homens, Thiago, não falarem para ninguém do que havia acontecido. Aí olha só o que um autor falou, que eu até coloquei aqui porque eu achei tão bonito. Olha o que ele falou. Porém, mesmo Jesus tendo dado ordens para não falar, porém, a honra é como a sombra, que assim como foge daqueles que a seguem, também segue aqueles que fogem dela. Legal, né? A honra é como a sombra. Se você sair correndo da sua sombra, a sua sombra corre de você. Mas se você correr da sua sombra, ela te segue. Assim é a honra. Os que a buscam nunca terão. Mas aqueles que não se preocupam com isso, Deus os honrará. Ok? Lembra de Davi? Lembra de Davi? Senhor, não fico atrás de coisas demasiadamente grandes para mim. Nunca procurei. E o Senhor foi achá-lo lá, por detrás das ovelhas. E Davi é o grande rei. Até hoje, nós falamos de Davi aqui. Ele não procurou nada disso. Deus foi buscá-lo. Ok? Mas terminando. Assim como Jesus Cristo fugia da honra, digamos assim, a honra foi atrás dele, né? Os homens saíram contando, olha aí. Versículo 31, vamos ler juntos para terminar? Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Então, meus irmãos, aqueles homens, eles fizeram exatamente o que o Senhor Jesus Cristo disse para eles não fazerem, né? Então, ou seja, eles
foram curados, mas não ficaram com o Senhor Jesus Cristo para aprenderem a obediência. E então saíram falando da fama de Cristo. Esse ponto era a fraqueza na fé deles. Não é verdade? Mesmo a fé dada por Deus, ela pode ser fraca. Você pode, eu, ter uma fé fraca. E aqueles homens tinham fé verdadeira. Mas a fé era fraca. Deviam ter obedecido. E não obedeceram. Então, irmãos, uma verdade para terminar aqui. Sempre que professamos direcionar nossa intenção para a glória de Deus, devemos cuidar para que a ação seja de acordo com a vontade dele. Então, ou seja, às vezes você quer muito honrar Deus. Você quer fazer um negócio para a glória de Deus. Tá legal. Que nem esses homens aqui, eles queriam sair espalhando e contando que Jesus livrou eles da cegueira, que Jesus é poderoso, que Jesus é Deus. Isso é bom, não é? Legal. Só que não era isso que o Senhor Jesus tinha dito para eles fazerem. Então veja, irmãos. Quando nós quisermos fazer algo, ainda que nós achemos bom, ainda que as pessoas do nosso redor digam, é isso aí mesmo, vai lá e faz, tal. Peça ao Senhor em oração e veja na Bíblia. E peça ao Senhor na providência que te mostre se é a hora de fazer. Se é o jeito de fazer. Ok? Muito importante isso. Ter prudência, cuidado. Às vezes tem muitas pessoas que querem fazer o bem, mas são tão ingênuas que se metem em confusão. Se metem em confusão. Quantas vezes eu já vi? Gente querendo fazer o bem, querendo pregar Jesus. Eu me lembro de um rapaz, uma vez, lá em Belo Horizonte, e ele começou a evangelizar. Ele falou assim comigo, que encontrou alguém na rua e que Deus estava ordenando a ele para falar com essa pessoa. E ele começou a falar, parou a pessoa, que já é meio assim, inusitado, né? Se alguém faz isso comigo, eu já, peraí, calma. Não é? Certo? Porque o crente é prudente também, não é? Ele é bom, mas ele é prudente. Então o que essa pessoa quer? Aí começou a falar, tal, de que... Aí essa pessoa era um rapaz que ele mal conhecia, morava em uma favela, e chamou ele para ir lá e pregar o evangelho. Aí, graças a Deus, ele deu um passo atrás. Ele falou, não, hoje eu estou meio apertado, e depois... Então ele viu que poderia ser algo perigoso para ele. Então veja, irmãos, nós queremos e devemos falar de Cristo, é um mandamento. Mas devemos fazer do modo como ele nos ensina na Bíblia. É aquele negócio, né? Você sabia que tem um versículo na Bíblia que diz assim, não queira ser demasiadamente justo? Tem um versículo na Bíblia, legal, né? A outra coisa é, não queira ser demasiadamente crente, mais do que, sabe, normal. Ninguém igual a você. Calma lá que você vai acabar mal, hein? Tenha calma. A Bíblia fala que a gente tem que ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Jesus falou isso. Um professor meu falava assim, não vai ser pomba no meio de serpente. Você vai acabar mal. Ao mesmo tempo, não seja serpente no meio de pomba, você vai machucar as pessoas. Peça a Deus sabedoria como você vai agir. Ok? Aqueles homens queriam glorificar a Cristo, mas era aquilo que ele tinha ordenado? Não era. Então era para ficar calado. Engraçado, né? Porque nem para proclamar Cristo, mas ali era para ficar calado. Então, cuidado. Veja, não estou dizendo que você não deve pregar o evangelho. Longe disso, a Bíblia diz, ide ao mundo e pregar o evangelho. Mas que você tenha sabedoria quando for fazer. E não queira ser mais crente do que os outros. Não queira ser demasiadamente justo. Ok? Tenha sabedoria. Peça a Deus. Para que te crie um ambiente seguro, para que você possa... Eu me lembro de uma vez uma moça solteira quis evangelizar um rapaz solteiro, lá da faculdade dele. Primeiro, moças solteiras não evangelizam rapazes solteiros. Não evangelizam, vai dar errado, vai dar ruim. Como diz Calvino, vai dar ruim. Moças solteiras evangelizam moças solteiras. Rapazes solteiros evangelizam rapazes solteiros. Aí essa moça foi evangelizar o rapaz que não era crente e solteiro,
ambos tiveram relação sexual. E tudo começou, e eu não duvido que começou com boa fé. Eu não duvido. Eu não duvido. O coração da gente é enganoso. Não. Quero evangelizar. Não é para a glória de Deus. E depois o negócio vai. Aí depois vai parar. Então lembre-se disso. Seja um crente, fiel, zeloso, mas vá até onde Cristo falou para ir. Não vá mais. Mesmo que isso possa parecer contraprodutivo, como para aqueles homens podia parecer. Mas, Senhor Jesus, não é para anunciar o Senhor? Agora não. Seja sábio. Esse é um tipo de maturidade que geralmente não se vê por aí. É 8 ou 80, né? Ou não fala nada, ou sabe que nem... Seja prudente. Crente e prudente. Ok? Deus abençoe, irmãos. Amém, queridos.